questão, eu vou voltar aqui, o Luiz Garcia está com saudade da Merkel. Eu vou voltar para a questão aí do gás da Alemanha, antes que nós retomemos esse papo aqui sobre as exportações com selo e carimbo que muitas vezes não estão de acordo com a sua verdadeira origem, tá? Bom, a questão aí dos políticos europeus nesse momento contestarem a explicação dos russos de que, olha, o problema não é que vocês não estão tendo peça, que vocês não estão tendo peça de reposição, o problema é que vocês estão usando esse gás como arma de guerra. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. É tão contraditório isso, porque ao mesmo tempo que eles dizem que os russos estão deixando de fornecer o gás porque estão utilizando como arma de guerra, eles impõem sanções que atingem o petróleo, que é uma outra fonte de energia. E vira e mexe estão ameaçando, inclusive, sancionar a produção de gás. Fizeram um negócio com o Azerbaijão, com os Emirados Árabes, buscam fazer negócio com os argelinos, apesar que os argelinos também estão próximos de Moscou. A questão aí do transsaariano com o Níger, com Nigéria e Argélia, também sendo sempre evocada como uma possibilidade de fluxo adicional de gás para o continente europeu em substituição ao gás russo. As conexões do Azerbaijão, eu não sei se o gás do Azerbaijão também é todo do Azerbaijão, não sei. Eu não sei se tem todo esse gás no Cáspio, não sei. Mas eu sei que eles também suscitam essa possibilidade para se contrapor ao gás russo. Então, os políticos europeus, eles dizem o seguinte: a Rússia está usando o gás como arma de guerra, por isso que eles não mandam gás para a Alemanha. Mas, senhores, eles estão sempre criando caso para impedir que os russos possam fornecer o gás na medida em que eles necessitariam nesse momento. Então, o jogo é muito complicado. Dentre essas polêmicas, a Gazprom disse hoje que não está satisfeita com os documentos que recebeu sobre a parte devolvida da turbina do Canadá. Você tem ali uma parceria entre a Siemens Energia, que enviou equipamento ao Canadá para revisão. E não pode ser devolvido por causa das sanções pela invasão da Ucrânia. Então, quer dizer, você tem a Siemens Energia, alemã, que envia um equipamento ao Canadá, e esse equipamento não volta porque tem problema de documento. Ou seja, quer dizer, o europeu que reclama da falta do gás russo, que diz que o russo está usando o gás como arma de guerra, cria todas as condições, não só por embargos, mas com medidas de todas as sortes e de todas as naturezas, procura outros fornecedores, dificulta a entrega de peças. Eu não sei onde essa gente quer chegar. Agora, uma coisa é líquida e certa. Eu estava vendo ontem o Caio Alemão, inclusive reiterei o convite ao Caio Alemão ontem, hoje, para que ele participe, se ele tiver naturalmente disponibilidade e possibilidade de participar aqui. Seria muito interessante tê-lo conosco. Porque ele é bastante espontâneo, bastante realista na relação do que está acontecendo na Alemanha. Eles estão criando caso para ele, gente. Antes de começar o conflito, dia 24 de fevereiro, eu disse uma coisa para vocês, que ontem, estudando a questão da Ucrânia no período anterior ao Maidan de novo, fica muito claro que você tem a aliança franco-germânica, a França e a Alemanha, que têm interesses diferentes de Washington e Londres. Isso já lá desde antes de 2014, desde o final da União Soviética. Aliás, no curso da vigência da União Soviética, lá nos anos 60, você começa a desenvolver a ideia do Yamal em relação à Alemanha Ocidental na época. Então, já incomodava os Estados Unidos, que tinham presença e têm presença militar dentro do território da Alemanha. Então, vejam como o jogo é bruto. Ao meu ver, a Alemanha, vou repetir aqui, eu faço toda essa construção para dizer para vocês o que eu tenho dito em muitas participações. Se o controle político da Rússia tem por objetivo criar constrangimentos e dificuldades para a República Popular da China, em última instância, como grande adversário desse momento, dessa aliança entre Washington e Londres, não menos importante é fragilizar a indústria da Alemanha. A Alemanha está, ao meu ver, nesse momento, correndo o risco de ficar sem gás da Rússia, por situações que estão sendo criadas por seus pretensos aliados. A situação que leva a Alemanha a correr o risco de ficar sem gás no inverno é criada por seus pretensos aliados. Vou repetir. A Alemanha pode ficar sem gás por obra de seus pretensos aliados. Quem tem amigos desses não precisa de inimigo, né? Vamos combinar. Quem tem amigos desses não precisa de inimigo. Quer dizer, os amigos da Alemanha criam uma condição para que ela, a Alemanha, que é a alma mater da União Europeia em relação à produção industrial, à geração de riqueza, de tecnologia, de ciência e tudo mais, esteja numa situação completamente difícil nesse momento. Então, você tem
uma situação onde você vê o chefe da agência de gás da Alemanha, né, o Klaus Miller, confirmou, eu vi um tweet dele agora há pouco, ele disse o seguinte, que de acordo com as informações disponíveis, vejam, eles estão fazendo o discurso dos seus aliados. Não há razão técnica para a redução de entregas de gás no Nord Stream 1. Ele insistiu que o Ministério da Economia alemão tem informações que dizem que os russos estão fazendo isso por maldade, né? O ministro Robert Habeck já havia pedido aos alemães, e eu fiz uma live para falar sobre isso, que reduzisse o consumo de gás, que os parques tinham que apagar as luzes, que os hospitais públicos tinham que usar menos luz, que o banho tinha que ser mais curto. Nada disso vai servir e vai ser paliativo para a necessidade de fornecimento de uma Thyssen, de uma Siemens, de uma BASF. Não vai rolar, gente. Não adianta tomar banho de 3 minutos ou escovar o dente com a torneira desligada ou com a água fria para que a Thyssen, a BASF, a Volks, a indústria química tenham aí o seu gás. Não vai rolar. Não vai rolar. Sabe por que não vai rolar? Eu vou dizer uma coisa para vocês, porque as necessidades elas são muito díspares em relação ao que uma casa, 10 casas, 100 casas, 1000 casas, 1 milhão de casas consomem e o que essas empresas precisam. Não vai rolar. Agora, a impressão que eu tenho, reiterada, e ela está embasada em estudos muito sólidos, muito amplos, é de que os aliados da Alemanha estão criando situações e condições para que ela fique alijada do fornecimento de gás no outono, no inverno, de maneira dramática. De maneira dramática. E vou dizer mais, essa redução de gás pelo Nord Stream 1, ela vai afetar a França, a Áustria e a República Tcheca, pelo menos esses 3 países, de maneira dramática. Vocês vão ver preços no atacado aumentando notavelmente como resultado dessa redução de fornecimento de gás. E eu vou dizer para vocês um outro detalhe que é importante. Se os preços no atacado aumentam de maneira dramática, e se eles têm que sair para comprar, seja do Azerbaijão, seja dos Emirados, seja de Israel, em relação aos novos pontos, às novas reservas agora recém-descobertas ali na região do Mediterrâneo, né, essa polêmica com o Líbano e tudo mais, seja da Argélia, seja o xisto dos Estados Unidos, o GNL, seja o que for, eles vão tirar o couro da Alemanha. Eles vão tirar o couro da Alemanha. Então, se a Rússia, de alguma forma, vendendo para outros clientes, vendendo para a China, para a Índia, vendendo para o Paquistão, vendendo para a Turquia, vendendo para quem quer que seja. Se esses países, na realidade, vão pagar mais caro e a Rússia vai ganhar mais dinheiro, vocês não têm a menor dúvida que os amiguinhos da Alemanha, que estão fazendo com que a Alemanha fique sem gás, quando fornecerem algum gás adicional, se tiverem, que tiverem condição de fornecer, vão tirar o couro do governo alemão e do povo alemão. Quem tem amigos desse tipo não precisa de inimigos. Sinceramente, me faz lembrar aquela fala daquele comandante da Marinha da Alemanha que estava na Índia antes do dia 24, e ele disse, gente, vamos conversar com o senhor Putin, vamos ouvir o senhor Putin, porque ele tem demandas assim como nós temos, vamos chegar num acordo para que não fique ruim, para que não fique mal para ninguém. E aí, o que acontece? Ele é demitido. Ele é demitido. Eu quero dizer para vocês uma outra coisa. Vocês lembram que antes, quando você teve todo aquele processo de sanções, os primeiros processos de sanções em relação à Rússia, lá de 2014, antes da situação no Donbass ficar mais acirrada, aqueles primeiros processos de acirramento, você teve ali uma dificuldade, principalmente da França e da Alemanha, para que eles anuíssem, aceitassem a imposição de determinadas sanções, determinados embargos, que eram muito inferiores a esses que nós estamos vendo hoje. O que aconteceu? Nós tivemos aquele episódio do MH17 das linhas aéreas da Malásia. Aí você teve uma baita comoção popular. Na comoção popular, a França e a Alemanha aceitaram. Eles disseram, não, tudo bem. Se os russos são capazes de usar sistemas Buk para derrubar um avião civil, como aconteceu em 1983 lá com o avião coreano, e efetivamente estão fora do jogo civilizatório, assim como eles gostam de alegar em relação a várias demandas e situações deles, então nós temos que aderir a essas sanções. Eu vou dizer uma coisa muito séria para vocês, e muito complicada, inclusive, de ser dita
na medida em que a gente tem que ter muita responsabilidade em relação ao que nós falamos para milhares de pessoas aqui na rede social. A minha perspectiva é de que esse é um jogo no qual os interesses de Washington e Londres estão profundamente enraizados dentro das estruturas de poder desses países. Então, eu acho que a gente vai além da Alemanha, do ponto de vista da ocupação militar, e do que é reflexo do resultado da Segunda Guerra e da ocupação dos Estados Unidos, quando as divisões russas, soviéticas à época, são, de alguma forma, retiradas da Alemanha Oriental. Inclusive, disse hoje que com a alegação de que a OTAN não cresceria em direção ao leste, mas eu acho que o jogo é muito mais profundo do que isso. O que eu vejo é que a estrutura de poder... Eu não tenho dúvida, por exemplo, que num governo do Scholz, com os verdes, com determinados grupos aí que fazem essa agenda que a gente conhece da Espanha, que a gente conhece do Macron, que a gente conhece tudo muito parecido, tá? Eu não tenho dúvida nenhuma que essas estruturas de poder, elas estão completamente permeáveis a esses interesses. Eu não tenho dúvida nenhuma.